Bom dia, chega mais uma quarta-feira, mais uma aula de inglês baseada em música, que eu acredito que vai ajudar vocês com um pouquinho de gramática, mas principalmente vocabulário, e a gente deixa também um card para vocês ouvirem os artistas cantando isso aí, Mamas and the Papas, para que você também melhore pronúncia, legal? Então vamos nessa daí com Monday, Monday, que começa assim, Monday, Monday, segunda. Opa, peguei a caneta vermelha. Normalmente eu faço a tradução com a caneta azul. Manias de velho, né? Segunda. Segunda. Esse babadá, quando você ouvir Mamas and the Papas cantando, você vai ver que é só uma coisa para sonoridade, né? So good to me. Tão bom, né, como é segunda-feira, né, tão boa para mim. Lembrando que em inglês o adjetivo não precisa concordar com masculino ou feminino, né? Monday morning, faltou aqui um G, que está sendo suprimido por um apóstrofe, né? It was all I hoped it would be. Manhã de segunda. Era tudo o que eu esperava ser, né? Então, esperava que seria ao pé da letra. É tudo o que eu esperava, uma tradução razoável. Monday morning, tá repetindo aqui. Monday morning, couldn't guarantee. Aqui, como está repetindo, não vou traduzir, né? Já é manhã de segunda. Não poderia ser garantida. Gente, um doce para quem me disser o que eles queriam dizer com isso, né? A poesia tem essas coisas, né? Tipo o Djavan falando, né? Zoom de besouro, um ímã, branqueatez da manhã, né? Então a poesia tem essas coisas às vezes que para mim são indecifráveis. Se você tem uma ideia, deixa um sinal de fumaça aí para a gente saber qual é a sua opinião também. That Monday evening you still be here with me. Sim, agora sim, né? Não poderia ser garantida a ideia de que na tarde você estaria comigo. Agora faz mais sentido. Não poderia ser garantido que na tarde de segunda você ainda estaria comigo. Aí, eu tenho que fazer uma meia-culpa aqui, né? Eu queria sentido sem ler o texto todo, né? Como estou fazendo frase por frase, eu queria que a frase sozinha fizesse sentido. E essas duas aqui estão interligadas, né? Então, vamos ler direto aí para poder você se acostumar com a fala, para depois cantar com The Mamas and the Papas. Só que eu vou deixar o card aí para vocês. Então, fica Monday, Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. Monday morning, couldn't guarantee that Monday evening you still be here with me. Seguindo aí, Monday, Monday, can't trust that day. Você não pode confiar neste dia. Se eu não tomasse um strike, eu colocava aqui a imagem do Garfield, né? Aquele gato que odeia segundas-feiras. Manhãs de segunda-feira especial, né? Monday, Monday. Sometimes it just turn out that way. Às vezes, as coisas turn out se modificam, se ajustam, passam a ser dessa forma, né? As coisas
mudam deste jeito. Mudam. Talvez não seja a melhor tradução, não estou conseguindo imaginar algo melhor, né? Turn é mudar, mas turn out é mais tipo, assim, se consolidar de uma determinada forma, né? Se ajuste dessa forma, talvez fosse uma tradução melhor, mas acredito que vocês entenderam a ideia. Monday morning. Ah, sim, deixa eu falar uma coisa. Se por um acaso eu quisesse fazer uma tradução super profissional, o que eu faria? Pegaria o dicionário, turn out é um phrasal, tem diversas possibilidades, tá? Aí eu ia ver de um qual encaixaria bonitinho. Mas eu faço questão de fazer a coisa um pouco mais intuitiva, porque eu acredito que quando você for fazer uma prova, não tem como saber todos os phrasals, né? Phrasal verb é aquela coisa, você pega, por exemplo, look at me, olhe para mim, a forma normal. Look out, né? Presta atenção, cuidado. Então, as expressões, os phrasal verbs, eles às vezes são totalmente surpreendentes e não tem como saber todos. Realmente, a melhor forma de lidar com eles é ver o texto todo para poder tentar entender o sentido. É o que a gente faz em português, que tem expressões à beça, né? Então, eu mesmo já fiz um texto usando a palavra pé. Você pode falar pé de cabra, pé de moleque, pé de vento. O prédio tem 3 pés, 30 pés de altura, né? Com um monte de sentidos diferentes só para a palavra pé. Então, seja como for, não pega no meu pé, porque a gente faz isso de maneira realmente intuitiva, combinado? Monday morning, you give no warning what was to be. Manhã de segunda, você não avisou como poderia ser. É interessante, né? Porque se eu quisesse fazer uma coisa assim super encaixada, eu teria que fazer a tradução primeiro para mim, para depois fazer para vocês. Não saia fazendo a tradução como eu faço para vocês, não. Mas a ideia aqui é realmente você ver o processo de como eu faço para que você também possa pensar suas traduções com o mínimo de coerência. Legal? Monday, how could you leave and not take me? Manhã, segunda, como você pôde partir e não me levar. Acho que faltou uma interrogação aqui para ficar bacana, né? Como a gente pesca o texto da internet, nem sempre vem com todos os pontos, né? E até porque quem quer as lyrics está interessado em cantar, né? A verdade é essa. Every other day. Sim, deixa eu fazer a leitura da estrofe toda, até para você se acostumar antes de aprender a cantar. Monday, can't trust that day. Monday, sometimes it just turns out that way. Monday morning, you gave no warning what was to be. Monday, how could you leave and not take me? Então, every other day, todos outros dias, aí repete, né? Todos outros dias. Na música fica como uma segunda voz. Every other day, of the week is fine. Da semana está razoável, está bacana, né? Para que esse fine aqui não é assim tudo maravilhoso, não. Tá bem, tá tudo bem, não é? Tá tudo maravilhoso, né? But whenever Monday comes, aí repete, né? Mas em qualquer momento que a segunda chega, né? Ao pé da letra. Mas quando a segunda chega,
né? Repara que em separado, whenever é em qualquer momento, né? Então, quando não é uma palavra que traduz exatamente a ideia do whenever, né? Seria when. Whenever é em qualquer momento, mas repara que na tradução em qualquer momento que a segunda chega, né? Quando a segunda chega, seria uma tradução mais tranquila, né? Mas quero chamar a atenção aqui para essa palavra que pode ser útil você compreender ela em outros textos, né? Whenever Monday comes, repete, you can find me crying all the time. Você pode me achar chorando o tempo todo. Né? Então a leitura, every other day, aí tem a segunda voz, every other day, every other day. Bom, parei, não vou cantar, tá? Mas só para você entender que é a segunda voz. Every other day, the week of the week is fine, yeah. But whenever Monday comes, you can find me crying all the time. Seguindo aí repete, Monday, badaba, so good to me. Isso aqui já foi traduzido, né? Segunda, tão boa para mim. Monday morning, it was all I hoped to be. Manhã de segunda, era tudo o que eu esperava que poderia ser. Repetido também. But Monday morning couldn't guarantee. A gente já viu isso aqui, né? That Monday evening you still be here with me. Ou seja, isso aí é um refrão, é tudo repetido e vida segue. Fechando aí, eu resolvi deixar aqui os dias da semana em português, em inglês e espanhol. Vocês vão me desculpar que eu não tenho a mínima ideia de qual seria a pronúncia correta, mas eu queria discutir uma questão cultural, né? Em português, domingo, em inglês, Sunday, em espanhol, sei lá, domingo, não tenho a mínima ideia, né? Então vocês me perdoem pelo meu portunhol. Portunhol é uma coisa engraçada, que quem fala português, fala português achando que está falando espanhol, não está falando espanhol, coisa nenhuma. Quem fala espanhol acha que está falando português, está falando português, coisa nenhuma. E as pessoas mesmo assim se entendem, né? É um desses mistérios da linguagem. Segunda, Monday, lunes. Terça, Tuesday, martes. Quarta, Wednesday, miércoles, ou coisa parecida. Quinta, Thursday, jueves. Sexta, Friday, viernes. Sábado, Saturday, sábado. Tá? Mais uma vez pedindo perdão por não ter ideia de como é a pronúncia correta disso aí em espanhol. Mas eu quis botar em espanhol para você perceber que, ó, domingo tem a ver com sol. Repara aqui, Sunday, dia de sol. Então, como em homenagem aos deuses, dia de Apolo. Lunes, dia da lua, ó, Moon Day, né? Em português fica sem graça, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, pelo amor de Deus, né? Perde totalmente a beleza, né? Pelo menos na minha opinião. Língua portuguesa tem coisas fantásticas, mas a falta de criatividade para o dia da semana realmente ficou triste. Marte, né? O planeta ou o deus da guerra é romano. Miércoles, Mercúrio, para o grego seria Hermes, né? O mensageiro dos deuses. Jueves, Júpiter, o patrono dos deuses, né? O deus dos deuses. Viernes, Vênus, que todos eles são planetas, né? Só a Lua, que é um satélite, né? São, melhor dizendo, corpos celestes, mas também são homenagem a deuses, né? A Lua poderia estar ligada a Artemis. Sim, Artemis, a deusa da Lua, né? Para os romanos seria Diana, a caçadora, né? E sábado, Saturno, né? E repara que em inglês fica bem claro que é homenagem a Saturno. Da série Deuses Americanos, a gente aprende que o Wednesday também é um dia em homenagem a Odin, né? Então, o cara que é o Odin lá em American Gods, né? Ele se apresenta como quarta-feira, né?
E Friday também é em homenagem à Fria, né? Que é a Freia, Fria. E também, mais uma vez, eu não sei a pronúncia, que também é uma deusa nórdica, né? Então, repara que você sempre vai grafar em inglês com letras maiúsculas. Em português se perdeu um pouco, mas em inglês, dias da semana e meses do ano, sempre com letra maiúscula, porque seria em homenagem aos deuses. Isso aí, acredito que fecha aí não tanto a questão gramatical, mas a questão cultural ligada aos dias da semana, né? Por acaso, não por acaso são 7, 7 é uma simbologia de perfeição, né? Por exemplo, para o judaico-cristão, né, a Santíssima Trindade reinando sobre os 4 pontos cardeais, né? Então, por soma 7, por multiplicação 12, que explica porque 7 e 12 são números tão recorrentes na nossa cultura, né? Significam perfeição. Bem, isso tudo dito, vamos lembrar aí sempre que a gente tem aula de, normalmente física e matemática, só que às quartas-feiras é essa aulinha de inglês, todo santo dia aula. Deixa um like aí, compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim, mas principalmente dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço.